E se eu te dissesse que a primeira superpotência da história caiu não por causa de guerras, mas porque o céu simplesmente parou de chover? Parece roteiro de filme, mas essa é a história real do Império Acádio. Há mais de 4.000 anos, no coração da Mesopotâmia, eles enfrentaram o que muitos historiadores hoje chamam de o primeiro grande apocalipse climático da humanidade. Um evento tão devastador que fez um império inteiro virar pó. Hoje, vamos desvendar esse mistério e descobrir como uma mudança no clima derrubou uma civilização que parecia invencível. Tudo começa por volta de 2330 a.C. A região da Mesopotâmia, onde hoje ficam o Iraque e a Síria, era um mosaico de cidades-estado que viviam em conflito. Foi aí que surgiu um homem lendário, Sargão o Grande. Ele não só conquistou essas cidades, como as unificou, criando o primeiro império multicontinental da história, o Império Acádio. Imagine o tamanho da façanha. Sargão dominou um território imenso que ia do Mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Ele não era apenas um conquistador, mas um administrador genial que padronizou pesos, medidas e até a linguagem administrativa, o acadiano, que se tornou a língua franca da região por séculos. A ascensão de Acádia foi meteórica, e ela rapidamente se tornou o centro do mundo conhecido. No auge do seu poder, o Império Acádio era a imagem da prosperidade. Eles eram mestres da engenharia hidráulica, construindo uma rede complexa de canais de irrigação que transformavam terras áridas em campos férteis e produtivos. O Tigre e o Eufrates eram as artérias de um reino pulsante. Com a agricultura garantida, o comércio floresceu. Caravanas cruzavam o império, levando grãos, tecidos e artesanato para terras distantes e trazendo de volta madeira, metais e pedras preciosas. Milhares de tabletes de argila, escritos em cuneiforme, foram encontrados por arqueólogos e descrevem um reino extremamente organizado, com uma burocracia eficiente que controlava tudo, desde a colheita até os impostos. Acádia não era apenas poderosa, era um modelo de civilização, uma potência que parecia destinada a durar para sempre. Mas então, por volta de 2200 a.C., algo muito estranho começou a acontecer. E a primeira pista não veio de textos antigos, mas da própria terra. Arqueólogos que escavavam sítios acádios na Síria e no Iraque notaram um padrão incomum. Bem acima das camadas que representavam o auge do império, eles encontraram uma camada espessa e distinta de poeira e sedimentos eólicos. Essa camada se estendia por centenas de quilômetros, cobrindo o que antes eram cidades vibrantes e fazendas produtivas. Era como se, de repente, o mundo tivesse sido engolido por uma gigantesca tempestade de areia que durou anos, talvez décadas. Esse foi o primeiro sinal físico de que a sorte de Acádia estava prestes a mudar drasticamente. A Terra estava contando uma história de desastre iminente. Hoje a ciência moderna nos deu um nome para esse desastre, o evento 4.2K. Esse K significa quiloanos, ou seja, há 4.200 anos. Não foi um evento local. Foi uma mega-seca de proporções globais que afetou várias partes do planeta, do Egito à China. E a Mesopotâmia estava bem no epicentro. As monções de verão, que traziam chuvas vitais para a região, simplesmente pararam. A temperatura global subiu, a evaporação aumentou, e sem chuva para reabastecê-los, os grandes rios Tigre e Eufrates começaram a encolher drasticamente. O que antes era uma bênção, a previsibilidade do clima, tornou-se uma maldição. A seca que se instalou não foi uma seca comum de 1 ou 2 anos. Durou séculos. O Império Acádio estava prestes a enfrentar um inimigo contra o qual nenhuma lança ou muralha poderia lutar: o próprio clima. O impacto foi catastrófico e imediato. Os campos férteis que alimentavam o império se transformaram em desertos rachados e estéreis.
Os canais de irrigação, o orgulho da engenharia acádia, secaram e se encheram de areia. Sem colheitas, a fome se espalhou como uma praga silenciosa. A base da economia acádia, a agricultura, simplesmente ruiu. A comida se tornou o bem mais valioso, mais preciosa que o ouro. O desespero levou a migrações em massa. Populações inteiras abandonaram suas casas em busca de qualquer lugar onde pudessem encontrar água e comida. Povos nômades que viviam nas periferias do império, também pressionados pela seca, começaram a avançar sobre os territórios acádios, aumentando ainda mais a pressão sobre um sistema que já estava em colapso. A ordem social começou a se desintegrar. E nós sabemos que isso aconteceu não apenas pela geologia, mas pelas próprias palavras dos acádios. Uma tabuleta de argila, encontrada na antiga cidade de Nippur, contém um poema lamentoso conhecido como A Maldição de Acádia. Ele descreve a catástrofe de forma poética e dolorosa. Um trecho diz: As terras de cultivo não produziram grãos. Os campos inundados não produziram peixes. Os pomares irrigados não produziram nem xarope nem vinho. As nuvens não choviam. O masgurum não crescia. Se este é um dos relatos de crise social e ambiental mais antigos já descobertos, ele nos dá uma visão em primeira mão do sofrimento e do desespero de um povo que viu seu mundo desmoronar. O vento não trazia mais nuvens de chuva, mas sim nuvens de poeira e fome. Com o império enfraquecido pela fome e pelo caos interno, uma nova força surgiu no horizonte. Eram os Gutis, um povo guerreiro que vivia nas montanhas Zagros, a leste da Mesopotâmia. Por muito tempo, a história tradicional culpou os Gutis pela queda de Acádia, retratando-os como bárbaros que invadiram e destruíram a civilização. Mas a arqueologia moderna conta uma história diferente. Os Gutis, de fato, invadiram e tomaram o poder, mas eles não destruíram um império forte. Eles encontraram um império que já estava de joelhos, devastado pela seca e pela fome. Eles não foram a causa da queda, mas sim a consequência. Eles simplesmente ocuparam o vácuo de poder, deixado por uma administração central que não conseguia mais alimentar seu povo nem defender suas fronteiras. A crise climática abriu a porta para eles. A prova mais impressionante do colapso está na arqueologia das cidades acádias. Sítios como Tel Leilan, no norte da Síria, mostram evidências chocantes de abandono repentino. As escavações revelaram ruas e casas que foram simplesmente deixadas para trás. Ferramentas, potes de cerâmica, tudo deixado como se os habitantes tivessem planejado voltar em breve. Mas eles nunca voltaram. A camada de abandono é coberta diretamente pela camada de poeira eólica da mega seca. As cidades do norte, mais dependentes da chuva, foram as primeiras a cair, transformando-se em cidades fantasmas. No sul, a situação era um pouco melhor devido à irrigação dos rios. Mas com a diminuição do fluxo do Eufrates e do Tigre, o colapso era inevitável. Foi um êxodo em massa, a desintegração de uma sociedade urbana inteira. E se ainda houvesse alguma dúvida, a ciência do século XXI trouxe as provas definitivas. Cientistas analisaram diversas fontes para reconstruir o clima daquela época. O estudo de estalagmites em cavernas no Irã revelou uma mudança drástica nos padrões de chuva exatamente há 4.200 anos. Análises de sedimentos do fundo do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho mostraram um aumento gigantesco de poeira vinda da Mesopotâmia. Até mesmo o pólen fossilizado encontrado em núcleos de gelo e sedimentos de lagos distantes confirma uma mudança climática abrupta e generalizada. Todas essas linhas de evidência, independentes umas das outras, apontam para a mesma conclusão. O evento 4.2K foi real, foi severo e coincidiu perfeitamente com o colapso do Império Acádio.
A ciência confirmou o que a Terra e os textos antigos sussurravam. No centro dessa tempestade estava Naram-Sin, o neto de Sargão e um dos reis mais poderosos de Acádia. Ele se autoproclamou rei dos 4 cantos do mundo, e até mesmo se declarou um deus, mas nem sua divindade autoproclamada pôde fazer chover. Seu reinado, que começou com glória e conquistas, terminou em desespero. Registros de sua época falam de revoltas constantes, invasões e fome generalizada. Lendas posteriores o culparam por ter irritado os deuses, que teriam amaldiçoado sua terra com a seca. Mas hoje, a ciência nos oferece uma explicação diferente. A ira dos deuses não veio do céu na forma de raios divinos, mas sim na forma de mudanças nos padrões atmosféricos e oceânicos. Naram-Sin não enfrentou deuses furiosos, mas sim a força implacável da natureza. Por volta de 2150 a.C., o grande império acádio já não existia na prática. Era apenas uma sombra do que tinha sido. A administração central entrou em colapso, incapaz de coletar impostos ou manter a ordem. As grandes cidades do norte estavam desertas e as do sul lutavam pela sobrevivência, fragmentadas em pequenos reinos independentes. O grandioso projeto de Sargão de unificar a Mesopotâmia havia se desfeito. Acádia, a primeira superpotência do mundo, desapareceu dos registros históricos por quase um século, um período conhecido pelos historiadores como uma Idade das Trevas. O império que parecia indestrutível foi engolido pela areia, deixando para trás ruínas silenciosas como testemunhas de seu poder e de sua queda repentina. A história do Império Acádio é mais do que um conto fascinante sobre o passado distante. É um alerta poderoso e extremamente relevante para nós hoje. Ela nos mostra, de forma brutalmente clara, que as civilizações, não importa quão avançadas ou poderosas, são fundamentalmente dependentes do equilíbrio delicado do clima e do meio ambiente. Eles não caíram apenas por guerras ou intrigas políticas, mas porque o sistema natural que os sustentava se rompeu. Hoje, enquanto enfrentamos nossos próprios desafios climáticos, desde o aumento do nível do mar até secas e eventos extremos, a história de Acádia sussurra uma lição através dos milênios. O passado nunca morre de verdade. Ele apenas nos avisa. Aprender com ele não é uma opção. É uma necessidade para garantir que nosso futuro não repita os erros do passado. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pelo tempo. Até a próxima!